Cara, é uma vergonha, é um esculacho os caminhos que a nossa discussão de futebol tá tomando. E esse lance é mais um exemplo dentre tantos que a gente tá vendo de como as pessoas que criam conteúdo, seja elas criadoras de conteúdos ou jornalistas, estão se entregando pro algoritmo, cara, pro engajamento, pra audiência. E a gente sabe que discutir pênalti pro Palmeiras hoje é o assunto da moda. O pênalti pode ser sim discutível ou não, mas vão dar um jeito de discutir, porque isso gera audiência, gera clique, gera engajamento. E cara, na moral, aonde foi parar a discussão de futebol? Que coisa patética, velho. Ó, chega comigo pra mais um vídeo aqui do Covil, vamos trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Deixa o like, deixa o hype, deixa a sua opinião sobre esse pênalti, deixa aí o que vocês acharam da partida do Palmeiras. Vamos trocar uma ideia, porque é muito feio o que tá sendo feito aqui no futebol brasileiro em relação aos comentários, cara. Eu trouxe alguns cortes de alguns amigos, algumas coisas pra gente debater aqui, porque eu quero me estressar o menos que eu puder, cara. E por mais difícil que seja. Primeiramente, vocês já viram lance, não preciso colocar aqui, mas dentro dos próprios cortes que a gente vai ver aqui, a gente vai ver esses lances, né? Eles vão ficar passando ali nos cortezinhos. E ó, olha, só pra começar, olha esse argumento. Vamos começar. Dele tava a um metro e pouco do lance, ele viu, o VAR chamou. E aí tem essa coisa, quando você vai no VAR, é câmera lenta, é trocentos ângulos, etc, etc, etc. E uma jogada que foi normal, ela vira quase um crime. Pois é, na velocidade normal da imagem, a gente tem a sensação de que não é um toque tão intenso para causar o desequilíbrio do jogador. Mas é isso, no momento do jogo, na hora que ele tá dando aquela passada, daqui a pouco realmente é algo que atrapalha. A sensação que eu fiquei é de que não foi pênalti. Mas, rapidamente, né, o Arthur levanta e já reclama, o Abel inclusive mencionou isso na entrevista, o fato de ele ter tido essa atitude de também já fazer a cobrança ali em cima do árbitro e tudo mais, acabou que ele foi revisar no VAR e aí com câmera lenta e com muitos ângulos ele definiu a penalidade e aí isso ajudou muito o Palmeiras. Cara, olha que ridículo, velho, olha o argumento, com câmera lenta e muitas câmeras. Mas não é essa a função do VAR? Você esmiuçar um lance? Eles estão indo totalmente contra o que é o VAR. Não, vão pro VAR pra ver em tempo real com a visão do árbitro. Não, pô, o VAR não é pra você esmiuçar um lance, pra você botar a câmera lenta, pra você ter várias câmeras, pra você ter vários ângulos. Esse não é o intuito do árbitro de vídeo, cara. Eles estão invertendo tudo isso porque eles precisam dar um argumento pra dizer que não foi pênalti. E vamos lá, qualquer pessoa que já jogou futebol, mínimo, eu já me irritei, eu falei que eu ia botar vídeos aqui pra tentar me irritar o menos possível, eu não consigo, cara. Eu me irrito. Qual que é o conceito do trançapé? Ah, não teve intensidade suficiente. Trançapé não é intensidade. Trançapé é justamente um toque sutil que trança o seu pé e você perde o equilíbrio. Ai, mas em câmera lenta parece que tem... Não é intensidade que se mede no trançapé, cara. Eu não sei se isso é falta de entendimento mínimo. É uma questão física, né? Quem jogou bola. Posso estar andando na rua. Nunca brincou de pique-esconde na rua e alguém tropeçou no seu pé? Nunca tá andando na casa, você que tem criança pequena. Você tá andando, a criança passa na sua frente, você tropeça. Não precisa nem usar argumento de, nunca jogou bola. Não precisa. Eu jogo futebol, mas eu tenho meus gatos aqui, eu tenho o Samuel aqui, às vezes eu tô andando na cozinha, aí eu vou correr assim, o Samuel passa na minha frente, eu tropeço. Pô. É um negócio inacreditável, velho. Mas a câmera lenta e os vários ângulos. Mas não é pra isso que serve o VAR, velho. Não é pra isso que serve o VAR, pra você esmiuçar um lance com várias câmeras. Enfim. Olha só o nível que a gente tá chegando, já vou trazer uns cortes que corroboram com o que eu tô falando, tá? Porque agora eu tô colocando os cortes negativos primeiro. E eu já quero saber a opinião de vocês. E aí, olha, esse aqui, é o que eu acabei de falar, mano. Os argumentos, você vê que a pessoa, ela não tem convicção do porquê não foi pênalti, mas ela precisa falar que não foi pênalti. Ela precisa. Então ela busca algum argumento para justificar o que ela quer falar. O argumento, ele não serve, nesses casos, para justificar uma visão da pessoa. Ele serve como muleta para algo que você quer falar. Você quer falar que não foi pênalti. Aí você precisa achar um argumento
pra corresponder a essa sua muleta. É diferente de você achar que não foi pênalti e aí você ter o argumento. É completamente diferente. E olha esse exemplo também. Outro exemplo bizarro. Olha outro argumento bizarro que deram. O árbitro viu e interpretou que não foi falta, ele não tem que ser chamado pra ficar vendo na TVzinha, câmera lenta, pensando na vida, sabe? O que minha avó vai achar? Essa torcida aqui, Claro. o chefe lá na Conmebol. Tem muita coisa que pode ser pensada por um árbitro no momento de tomar uma decisão dessa, olhando a televisãozinha no VAR. Tenha dúvida. E isso tem que ser evitado. Isso tem que ser evitado. O campo tem que valer. E no campo, o juiz não deu esse pênalti. Ele estava na cara desse lance aí. Ele teve a mesma interpretação que nós tivemos. Ué, teve o toque aqui, mas o cara se jogou. Aí o VAR, né, câmera lenta, caça pênaltis e tal. Tudo que o VAR é chato para anular gols, ele é chato para caçar pênaltis. Árbitro. Tá bom, então. É isso aí. É bom começar a rir, mano. Porque não tem como. Eu não vou conseguir me estressar. É tão pobre. É tão pobre o argumento. Ai, o árbitro vai ver na TVzinha. Pô, mas o VAR não é árbitro de vídeo? O intuito não é chamar pra ver algo que o árbitro não viu? As pessoas estão indo contra a lógica, velho. Ah, não é pra ver em vários ângulos, não é pra ir até o vídeo pra ver. Então cancela o VAR. Se é esse o ponto, cancela o VAR. Não tem mais VAR. O que vale é a decisão de campo. O que eles estão falando não é que o árbitro errou, é que não deve ter o VAR. O VAR é ruim. O VAR é um problema. Se for pra acertar no campo, acerta. Se for pra errar no campo, erra. É isso, pô. Olha o argumento, cara. Ai, não, o árbitro tinha que manter o que ele viu no campo, ele não pode ir lá ver na TVzinha. O VAR não é pra isso, velho. Não é pra isso, pra ele ver na tela. Caramba, velho, que argumento é esse, cara? Que argumento é esse? Eu fico maluco, mas nós temos os sensatos, né? E eu vou começar com um muito sensato aqui, que, cara, eu gostei muito do vídeo dele, tá? Um cara que eu gosto pra caramba, faz um conteúdo absurdo, e é rival nosso, tá? Rival, não rival, mas é um cara que torce pra um time que não é o Palmeiras e que disputou títulos recentes com o Palmeiras. Nesse caso, estou falando do Brownie. O vídeo do Brownie, ele mata a charada, mano. Ele mata a charada sobre isso. Rapaziada, vamos deixar pra reclamar quando tiver que reclamar de verdade. Vai ser bom pra todo mundo. Vai ser bom pra gente quando o nosso time for beneficiado. Vai ser bom quando o outro time, né, acabar sendo prejudicado. Vai ser bom pra arbitragem, de um modo geral. Vai ser bom pra consciência, né, em relação a reclamar quando se deve, quando não se deve da arbitragem. Na boa, cara, eu tô vendo aí os comentários sobre o pênalti, né, de Palmeiras e Sporting Cristal. Gente, existir debate sobre esse lance já beira aí o hospício, né? Ou tá se fazendo, é só pra botar pilha mesmo, né? E uma coisa botar pilha no grupo do teu amigo. Aí beleza, pô, é brincadeira, futebol, né? Tem dessas, mas página grande, gente, comentarista postando, discutindo, página, e aí, foi pênalti ou não foi pênalti? Gente, desculpa, cara, aí porra, aí acaba com a noção de tudo, né? Alguém ter a proeza, a cara de pau de falar que o sujeito do Sporting Cristal não foi um idiota e não calçou o jogador do Palmeiras dentro da área, já foi absurdo esse pênalti não ter sido marcado dentro do campo. Questionar que ele não deveria ter sido marcado, ou é insanidade, ou vocês acompanham outro esporte, ou então é puro clubismo mesmo, descarado, né, de vou criar a teoria da conspiração de que é o Varmeiras, né? A gente sabe que em muitas ocasiões ao longo dos últimos anos, né, o Palmeiras ele teve pênaltis muito questionáveis, né? Tô me lembrando aqui, sei lá, um de cabeça que eu lembro, aquele na Ilha do Retiro, né? O Sport Palmeiras, marcado pelo Bruno Arleu. Foi uma insanidade aquele pênalti marcado em cima do Veiga, que nem encostado acho que foi o Veiga que sofreu, enfim. Agora, esse aí, né, vamos deixar pra reclamar quando tem algum cabimento reclamar, né? Alguém me dizer que isso aí não foi pênalti, lunático, né? Interno na primeira clínica psiquiátrica que tiver. Absurdo, o Brown é muito bom, cara. Mas aí que tá, mano. Tem um motivo pra isso, tá? Tem um motivo pra isso. Eu vou trazer aqui, depois do recadinho, o motivo pra imprensa tá tratando dessa forma. E tem mais também 2 outros caras aí que trabalham também na mídia palestrina, além de outros veículos, que falaram muito bem sobre isso. Depois do recadinho.
Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico, viu, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Ó, o Felipão falou isso aqui, ó. Ele vai matar a charada, se liga. Vocês são uma vergonha. Vocês contribuem para esse ambiente bélico, insuportável, insalubre que temos hoje no futebol brasileiro. Porque vocês são espertos. Vocês fomentam essa porra, ganham likes, ganham views em cima dessa merda de fomentar polêmica em lance que não tem polêmica. Vocês são corresponsáveis. Você abre o Twitter, abre o Instagram. O que vocês acharam desse pênalti para o Palmeiras? Nossa, olha o pênalti que deram para o Palmeiras. Um pênalti claro, que é marcado toda semana aqui no futebol brasileiro. Já foi marcado uns 3, 4 em cima do Arrascaeta igual. O jogador errou a passada, trança-pé, um pênalti cristalino que não necessitaria de uma polêmica dessa, cara. Mas não, tem que ter, né? Tem que ter, afinal o Palmeiras tá em evidência, tá brigando por título todo ano. Se o pênalti fosse para a Chapecoense, como foi contra o Corinthians, e ninguém falou porra nenhuma, que era o Wilton Pereira Sampaio no apito, e ninguém falou nada. Você não via páginas grandes, nossa, o que acharam desse pênalti não marcado para a Chape? Não tem, né? Não tem. Tem que engajar em cima do Palmeiras, em cima do Flamengo. É isso que vocês fazem, vocês corroboram. Por isso que eu não sigo essas páginas, velho. Cara, aula, tá? Aula. Felipe aqui deitou. E é isso, cara. Isso é feito pra engajar. Às vezes as pessoas, elas manipulam a própria opinião porque elas precisam engajar. Ah, mas eu acho que foi pênalti, mas eu preciso falar que não foi pênalti porque foi pro Palmeiras. E eu sei que se eu colocar ali, ó, a manchete, e aí foi pênalti, isso vai gerar um engajamento do caramba, porque é o Palmeiras. E isso, cara, eu entendo você jogar com os jogos jogar conforme o jogo do algoritmo, conforme a regra do algoritmo. Mas, cara, vamos ser honesto, velho. Vamos ser honestos, isso prejudica o futebol brasileiro. E isso tem uma explicação muito clara, eu vou colocar aqui também, pra quem não sabe por que se fazem isso, tem uma explicação que isso é uma aula, Se preparem que agora vocês terão uma aula, ó, pega o caderninho aqui, ó, meu caderninho onde eu marco aqui os cortes, ó, e anota, isso aqui que vocês vão ver aqui é uma aula agora. Isso aqui que vocês vão ver é uma aula sobre internet, produção de conteúdo, e principalmente esse tipo de conteúdo sem vergonha que tá sendo feito em cima do Palmeiras e que a gente tem que bater de frente com essa merda. A gente tem que bater de frente com essa merda. Eu já falei diversas vezes que eu não quero vir aqui ficar falando de arbitragem. Eu não gosto de ficar falando dessas polêmicas. Eu gosto de falar de campo e bola, de tática. Mas esse ano a gente vai brigar o ano inteiro pra combater esse tipo de merda que estão fazendo com o Palmeiras. Senão vão fazer o que fizeram o ano passado de novo. Porque eles sabem que engaja. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma aula, só para deixar muito claro para vocês, eu tô vendo muitas páginas postando como se isso fosse uma análise do Thiago Leifert deste lance. Aí eles colocam a imagem junto. Não, esse vídeo do Thiago Leifert não é sobre o jogo de ontem. Isso aí é de um outro momento e aí encaixaram para parecer que é a análise desse lance e encaixa, faz sentido, mas não foi a análise desse lance. Mas não importa, o que importa é o que ele vai explicar aqui para vocês. Se liga só. E os influenciadores de futebol do Instagram também, cara. Pô, você pega uma imagem assim, muito claro, pênalti. A gente teve pênaltis claros, a arbitragem foi bem nessa rodada, não tem muito do que reclamar. Não é dessa rodada da Libertadores, tá? E quando ele fala isso, as pessoas vão achar, foi bem. Não é disso que ele tá falando, tá? É de alguma outra rodada X aí, enfim. Mas daqui em diante é importante. E o cara, só porque ele alimenta jacarés no perfil dele, e ele é um influenciador de clube, ele consegue olhar uma imagem e falar o contrário do que ele tá postando, só pra gerar engajamento. Ele tá falando que a palavra do ano passado, o termo do ano, acho que é da Universidade de Oxford, foi rage bait, né? Que eu já tinha conversado com vocês em janeiro do ano passado aqui. Vocês lembram? Que o rage bait, que eu até falei, a gente fez uma promessa, eu e vocês, da gente não cair no rage bait, da gente não pegar o pessoal lá do
do Esquadrão Suicida, que eles escrevem aquelas colunas absurdas, e aquilo é rage bait puro, que é pra gente ficar com raiva e comentar depois. Falei, não vamos cair, a gente não caiu, a gente se comportou super bem no ano passado. Mas eu acho que além do rage bait, tem o wrong bait, que é você falar uma coisa errada. Tá acontecendo direto no Instagram, meu. Os caras postam uma imagem que, tipo, não é um cara acertando uma bicicleta, tá? E eles escrevem lá assim, olha essa bike do fulano. E aí, dá 16 mil comentários, porque desses 16 mil tem 15.900 corrigindo. Falando, isso não é uma bike. Ou então fala, olha essa fatiada do fulano. Espetáculo. Aí o cara dá uma fatiada e a bola sai em lateral. Aí fica todo mundo embaixo falando, essa porcaria dessa fatiada, pô, a bola saiu. Olha, fulano é muito liso, olha a habilidade do moleque. Aí ele pega, tipo, dá uma pedalada e sai em tiro de meta. E todo mundo fica embaixo corrigindo, falando, mas foi uma porcaria isso aí. Então agora tem o wrong bait. E o cara lá, o influenciador do clube, põe a imagem de um pênalti claro e fala, pega lá o microfone de lapela, olha isso aqui não foi nada, não sei o que lá. Aí, ó, tá aí. É a aula. É isso que estão fazendo. E não é só influenciador de clube, não. São as páginas grandes também que estão usando esse tipo de coisa. Só que aí eles não falam claramente, né? Eles colocam... Igual o vídeo do Felipe aqui mostrou aqui pra vocês. Só pra vocês verem que o print que ele deixou aqui, ó. Vou até deixar aqui pra vocês verem. O print que ele deixou aqui, ó. São de postagens da TNT Sports e da Cazé TV, ó. Marcaria pênalti. Faltou até uma interrogação aqui. Nem escrever os caras sabem. Marcaria pênalti. E aqui, ó, foi pênalti? Isso aí não é o wrong bait, porque você não tá falando algo errado, mas é a isquinha. É a isquinha. Porque quando é sobre o Palmeiras parece irônico, né? Tipo, e aí, foi pênalti? É o Palmeiras, hein? É isso. E aqui ele colocou Cazé TV e colocou TNT Sports. E pra finalizar esses conteúdos que eu tô trazendo aqui, esse compilado de opiniões, eu quero trazer um cara que também que eu acho que mandou muito bem, tá? E corajoso, tá? E corajoso, tá bom? Que é o Fala Porco, e mandou este vídeo aqui, ó. Que lembrando, ele trampa na Cazé TV, tá bom? Inclusive tá o logo da Cazé TV ali. Muito brabo, tá? O Alan fazer esse vídeo. Meus amigos, eu juro pra vocês, mano, eu nem sei mais o que fazer, mano. Em relação a isso aqui... Eu saí do jogo com a certeza que tinha sido pênalti, e foi um pênalti claríssimo, né? Eu acho que é um pênalti indiscutível, até poupa tempo discutir essa penalidade. Foi um pênalti claro, o cara calça o Arthur por trás ali. Pra mim é poupa tempo. E eu vi uma galera reclamando que o Palmeiras é beneficiado, olha aí o pênalti que marcaram pro Palmeiras. E eu achando que era zoeira, mano. E tem alguns perfis aí que entram no personagem, né, que estão zoando, tal, perfil de rival, beleza. Mas aí quando eu vejo comentarista grande... Cazé TV? Páginas grandes de futebol questionando, emissoras questionando a penalidade, eu fico incrédulo, mano. Brabo. Monstro. Eu fico incrédulo de verdade. Tipo assim, o que tá passando na cabeça da galera, mano? Rapaz, já falei isso aqui uma vez, gente. Uma dica pra vocês, mano. Se preservem, velho. Se preservem, mano. Guarda pra reclamar quando realmente tiver pra reclamar. Algum lance que o Palmeiras vai ser beneficiado, como todos os times também vão ser beneficiados e prejudicados, vai acontecer com o Palmeiras também. Guarda pra reclamar depois, mas um lance claro Foi o que o Brownie falou, pô. desse, mano. Tu tá perdendo tempo, meu amigo. Tu tá passando de maluco, mano. Que mundo que você vive, mano. Que mundo que você vive pra achar que isso aqui não foi pênalti, velho. Tá ligado? Um pênalti claro desse, mano. Aí você começa a questionar um monte de coisa, né? Se existe má vontade, se existe, sei lá, mano. Não quero nem falar de caráter aqui, porque eu acho que é passar do limite. Mas, caralho, meu irmão, que é isso, gente? Eu achava que era zoeira, lá no Allianz ainda, eu tava vendo, eu achava que era zoeira, mas é verdade. Tem uma galera questionando esse pênalti, falando que o Palmeiras foi beneficiado, porque o juiz marcou uma penalidade mais clara que a água do Caribe. Enfim. Difícil, amigos. Comenta a opinião de vocês aí, tamo junto. É isso, monstro. Fala Porco, monstro. E é isso, rapaziada. Dá uma tristeza, né? Por um lado, dá uma tristeza saber que a gente vai ter que brigar com isso o ano inteiro, cara. Eu odeio isso, cara. Odeio esse tipo de conversa, mas a gente vai ter que brigar sobre isso o ano inteiro. Convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal, tá bom? Vou estar falando... Se você não conhece o meu trampo aqui, se não conhece a rapaziada da Covil TV, eu tô mandando esse vídeo em collab, se inscreve nos dois canais aqui. A gente fala de Palmeiras, de tática, fala muito de tática, fala muito de campo e bola, faço muita análise, mas esse ano a gente vai ter que
vestir a capa do herói palmeirense aí. Não que nós sejamos os heróis. Todos nós, todos da mídia palmeirense, teremos todos que vestir a capa do herói palmeirense. O herói palmeirense é o palmeirense, entende? Temos todos que nos unir e vestir a capa do herói palmeirense, porque esse ano ou a gente vai se unir ou a gente vai ruir, certo? Porque eles estão tentando nos derrubar, esse tipo de narrativa, esse tipo de sem vergonhice que estão fazendo, do clickbait, do hate bait, do wrong bait, da puta que pariu bait sobre pênaltis pro Palmeiras, esse tipo de coisa, eles vão fazer o ano inteiro e a gente vai ter que bater aqui todas as vezes sobre isso. Se isso não foi pênalti, eu sou uma geladeira Brastemp. Porra, velho. Para com esse negócio, velho. Agora todo lance do Palmeiras não pode mais ter um pênalti. Ai, de quem foi quem deu essa assistência pro Palmeiras, esse pênalti? Como se o Palmeiras estivesse ganhando um favor. Pênalti não é um favor. Pênalti, se for marcado corretamente, é a justiça. Mas pro Palmeiras parece um favor. E toda vez que o Palmeiras tem um pênalti a seu favor, todo mundo discute. Aí vem argumento. Ai, mas no VAR a câmera é lenta. Pô, num trança-pé você quer que a câmera seja como? A câmera rápida? Trança-pé não é intensidade. Trança-pé é entender se teve um impacto ali na movimentação. Então você precisa ver com calma. Ai, mas... Aí vem comentarista. Ai, mas... viu em vários ângulos. Porra, mas esse não é o preceito básico do VAR, mano? Você ter vários ângulos pra avaliar? Pô, pelo amor de Deus, cara. Esse ano a gente vai ter que bater nisso. E só unidos que a gente vai conseguir bater nisso. Lembrando que o Palmeiras também tá entendendo que ele precisa se unir em relação a isso, até com o seu torcedor. Já vi apuração de que o Palmeiras mudou essa postura muito para se comunicar melhor com o torcedor. Ó, o Palmeiras até posta, ó, muito pênalti. Só não vê quem não quer, ou quem quer engajamento com polêmicas vazias. Ó, e aí o Palmeiras posta um lance claríssimo, cara, não tem a menor condição disso não ser pênalti, e o Palmeiras novamente ironiza a galera que quer crescer pra cima do Palmeiras. Esse ano, eu sei que muita gente vai ter os seus problemas com a Abel, com a Leila, com o elenco, com o jogador XY, isso tudo bem, faz parte, mas gente, vamos se unir, mano. Vamos se unir. A gente só vai conseguir passar por esse ano bizarro unidos. Porque senão vão bater na gente o ano inteiro. A gente vai ter que se unir, vestir a capa do herói palmeirense, Palmeiras, torcedores, influenciadores, todo mundo, mano, junto. Senão a gente não vai conseguir nada. Fechou? Deixa sua opinião aqui. Tamo junto e avante palestra.